Fala Dev, bem-vindo ao segundo episódio da Go Wiki. Eu sou o Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City, e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o que é possível fazer com a stack React Native, React.js e Node.js, ou seja, hoje a gente vai ver código. No primeiro vídeo dessa série, a gente viu as vantagens de cada uma dessas ferramentas e os motivos para utilizar essa stack. A gente comparou as tecnologias com outras alternativas e falamos também um pouco sobre o mercado de trabalho para cada uma dessas ferramentas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu preciso reforçar que esse conteúdo só vai ficar no ar essa semana. Então corre lá para ver agora mesmo que eu te espero aqui. A few moments later. Já viu? Então, agora, antes da gente partir para o código realmente, eu quero aproveitar para responder algumas perguntas que muitos devs me fazem. A primeira delas é qual equipamento você precisa para rodar essa stack. Na verdade, se você quer focar apenas no desenvolvimento web, com Node e com um React.js, você pode ter a máquina que quiser. Pode ser um bilíngue da Xuxa ou até um trilingue se você quiser ir mais a fundo. Mas com o React Native você vai precisar até um pouquinho mais de especificações. Então eu recomendo ter um i3, pelo menos uma geração mais nova, ou um i5 com uma geração um pouco mais velha e 8 GB de memória. Se você não quiser utilizar os emuladores, daí que são aqueles celulares simulados dentro do computador, e você quiser utilizar o seu próprio celular com USB, pode também. E aí a gente volta para a história do bilíngue e novamente você não precisa ter computador forte nenhum. Muita gente também tem dúvida se eu preciso de um Mac para desenvolver os meus aplicativos para iOS ou para desenvolver mobile. Na verdade, durante todo o aprendizado do curso você não vai precisar de um Mac, até porque a aplicação que a gente constrói, ela é feita uma vez para rodar tanto no Android quanto no iOS. Mas você vai precisar do Mac sim posteriormente para gerar a build, né? Gerar a versão do aplicativo final para publicar na App Store. Mas isso você consegue fazer também com algumas Rent a Mac, com algumas ferramentas que você consegue alugar um Mac ou até fazer essa VM do Mac de forma online. Outra pergunta que o pessoal me faz muito é o nível de conhecimento que você precisa ter antes de entrar de cabeça para aprender essa stack. E a verdade é que sabendo apenas o básico do JavaScript, você já pode começar a estudar essas ferramentas. E pode ficar tranquilo que todo o resto você vai aprendendo ao longo do caminho e, claro, da melhor forma, colocando a mão na massa. Mas se você ainda não se sente seguro com o seu JavaScript, até com o ES6 para frente, que são as versões mais atualizadas do JavaScript, tem 2 cursos gratuitos lá no nosso site esperando. Então agora chega de enrolação, editores abertos e bora codar! A gente vai começar criando uma aplicação para entender como é que essas 3 ferramentas, como é que o Node, React.js e o React Native funcionam juntas, beleza? Então eu vou começar criando uma API REST em Node, né, que é basicamente uma forma da gente servir informações para um front-end, seja ele mobile ou seja ele web, utilizando React.js, React Native e tudo mais, e depois eu vou consumir essa API, né, vai ser uma API de to-dos, basicamente vão ser 2 ações, cadastrar novos to-dos e recuperar toda a lista de to-dos, que inclusive vão estar sendo salvos num banco de dados não relacional no MongoDB, e aí eu vou criar o meu front-end com React e o meu front-end com React Native no mobile para a gente utilizar essas informações. Para começar criando minha API, eu vou criar uma pasta aqui chamada API, né, dentro do meu computador. Eu já tenho o Node instalado aqui, é muito importante que você tenha também, e agora eu vou dar um npm init-y aqui, que vai inicializar basicamente o meu projeto, beleza? Eu tenho que estar dentro da pasta. Deixa eu jogar esse arquivo package.json para dentro da pasta API, que é onde eu vou trabalhar. Agora sim. Agora eu vou instalar 3 pacotes que a gente vai utilizar na nossa API. O Express, que é como se fosse um micro framework, que vai ajudar a gente a fazer a tratativa de rotas da nossa aplicação. O Mongoose, que vai ajudar a gente a trabalhar com o banco de dados em MongoDB. E o Cors, que vai habilitar para a gente que outros domínios consigam acessar a nossa API e não ela mesma apenas. Eu vou instalar essas 3 dependências. Vou esperar um pouquinho aqui enquanto termina. Agora sim, vou criar um arquivo index.js e vou abrir essa minha API no meu editor no Visual Studio Code. Deixa eu abrir aqui. Show de bola. Agora o meu arquivo index.js é onde que eu vou fazer tudo o que eu preciso. Eu vou começar importando o Express, que é lá o nosso framework que a gente vai utilizar aqui no Node. Vou importar também o Mongoose, né, que vai ajudar a gente a conectar com o banco de dados. Vou importar o Cors. E show de bola. Agora o que eu vou fazer aqui é definir a nossa aplicação, inicializar a nossa aplicação e falar que ela vai ouvir a porta 3333. Ou seja, a partir desse momento, se a gente acessar a porta, a gente acessar localhost 3333 rodando esse servidor, já vai estar funcionando o nosso servidor. Agora eu vou dar um app.use express.json
Isso aqui basicamente vai falar para a nossa aplicação que a gente vai transmitir as informações entre front-end e back-end da nossa aplicação através de JSON e não através de formulários HTML, como é o comum. Beleza? E agora a gente vai adicionar também o middleware de CORS, né? Isso aqui vai basicamente permitir que outros domínios acessem a nossa aplicação. Então aqui eu vou estar no localhost 3333, depois no React eu vou estar no localhost na porta 3000, por exemplo, eu vou conseguir acessar por causa do CORS. Tranquilo? Agora o que eu vou fazer é conectar com o banco de dados. Então vou botar aqui MongoDB, localhost, porta 27017 e o nome da minha base de dados aqui vai ser Node.RN React, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir o nosso model de to-do. Mas o que é o nosso model de to-do? Basicamente, é como o nosso to-do vai ser lá dentro do banco de dados, quais campos ele vai ter e tudo mais. Então, para fazer isso é muito simples, eu vou importar o Mongoose, vou definir uma variável chamada to-do-schema, sendo new mongoose.schema. E aqui dentro eu vou ter um único campo no meu to-do, que é o text, que vai ser do tipo string e também obrigatório. Por isso eu vou colocar o required true aqui. E agora para eu deixar esse model disponível para minha aplicação, é só eu fazer mongoose.model, dar um nome para ele e passar o meu esquema. Prontinho. Agora eu vou voltar aqui para o index da minha aplicação, vou dar um require nesse meu arquivo, to-do, só para ele instanciar esse model e a minha aplicação saber que ele existe, e agora a gente já consegue utilizar esse model. Para eu utilizar ele, eu vou definir const to-do, mongoose.model, to-do, exatamente como a gente fez lá dentro, porém agora sem o segundo parâmetro. E agora eu vou criar duas rotas na minha aplicação. A primeira rota vai retornar todos os to-dos cadastrados na minha base de dados. E para eu conseguir fazer isso, utilizando aqui async await, porque é uma operação assíncrona, né, essa busca no banco de dados, eu vou utilizar o comando find do Mongoose, sem passar nenhum parâmetro, ou seja, eu não quero fazer nenhum filtro. E eu vou retornar esses to-dos através do JSON, né, do res.json, ele vai retornar através do formato JSON. E uma segunda rota para eu cadastrar novos to-dos. Então aqui eu vou utilizar o método post, que é para quando a gente cria alguma coisa. Vou botar aqui o async novamente. Show de bola. E agora o diferente é que eu vou criar um novo to-do com o método .create com todos os campos que estão vindo na minha requisição. Então lá na minha requisição eu vou enviar o campo text, certo? O campo text, e ele vai cadastrar um novo to-do com esse campo. E aí eu retorno no final esse novo to-do para o usuário, para ele saber que foi finalmente criado. Eu vou salvar isso aqui e a gente vai testar se essa API está funcionando. Vou rodar aqui node.index.js. Não retornou nenhum erro, então já está funcionando. Eu venho no meu Insomnia aqui, que eu já deixei preparado. Vou clicar aqui em criar novo to-do. Vou dar um send aqui, um to-do chamado fazer café, né, com o texto fazer café. Ele já retornou aqui o novo to-do com o text e com o ID. Se eu vier aqui em listar, ele já listou esse meu to-do da forma correta, beleza? Então, basicamente, a nossa API está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora é começar a nossa versão front-end do projeto utilizando o React.js. Para isso, eu vou abrir uma nova aba aqui no meu terminal. Vou sair da pasta API, certo? E vou dar um create React app, que é a biblioteca que eu utilizo para criar um novo projeto em React, informando aqui o nome do projeto, que vai ser front-end. Eu vou esperar esse comando terminar aqui e a gente já volta. Show de bola, ele já terminou de instalar aqui o meu projeto. Eu vou entrar na pasta front-end, né, que é onde está o nosso projeto, e vou rodar o comando npm start, que é o que ele avisa aqui para a gente inicializar o servidor da nossa aplicação. Beleza? Assim que esse comando executar, ele vai abrir automaticamente para mim uma aba aqui no meu navegador, né, o localhost na porta 3000. Vou colocar aqui do ladinho, que vai ter a nossa aplicação React rodando. Vamos esperar aqui até um pouquinho até ele abrir. Show de bola. Agora sim, já abriu aqui. Eu vou abrir uma nova aba do meu terminal na mesma pasta, na front-end, e vou dar um code aqui para eu abrir esse projeto no Visual Studio Code, beleza? Deixa eu botar ele aqui do ladinho para ele não atrapalhar a nossa tela da aplicação. Então eu vou deixar o browser do lado e o editor de outro. Show de bola, agora eu vou abrir aqui a pasta src, que é onde ficam os códigos do React aqui, e vou deletar alguns arquivos que eu não vou utilizar. O app.css, o app.test, index.css, logo svg e o register service worker. Eu vou deixar apenas o index e o app.js. Agora eu vou tirar as referências desses arquivos css e register worker do arquivo index.js, e também no app.js vou tirar aqui o logo e o css
que eu não vou utilizar. Beleza, essa aqui é a face basicamente de um componente dentro do React.js, né? Os componentes são basicamente tudo o que compõe a nossa aplicação. Para a gente começar aqui a trabalhar com React.js, como a gente vai precisar consumir uma API REST que a gente acabou de criar, eu vou instalar o pacote chamado Axios, que vai ajudar a gente a trabalhar com essas chamadas API. Enquanto ele vai instalando, eu já posso mexer aqui em algumas coisas, principalmente nessa parte visual da aplicação. Eu vou começar criando um form aqui dentro da aplicação. Esse form ele vai ter um input e aí ele vai ter também o button type submit, escrito adicionar ou salvar, tanto faz. E aí vai ter uma UL aqui embaixo, que vai conter os nossos to-dos. Então vai ter aqui fazer café, estudar React, outro to-do e assim por diante. Assim que eu salvar, já vai atualizar aqui na minha tela e eu já tenho esses to-dos e também o formulário em tela. O que eu preciso fazer agora é dar movimentação, é dar interatividade para isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é quando a nossa aplicação inicializar, ele carregar os to-dos que já estão lá no nosso banco de dados, né, através daquela nossa rota de listagem de to-dos, que lista os to-dos, para trazer aqui para o React os to-dos que já estão cadastrados. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando uma variável chamada state aqui dentro da minha classe. Essa variável state aqui, ela armazena todos os valores que são manipulados pela nossa classe dentro do React. Então, tudo que a gente for adicionar, remover, manipular de alguma forma, vai ficar aqui dentro do state, beleza? Dentro do state, então, eu vou colocar uma propriedade chamada todos, que é o que a gente onde a gente vai armazenar os nossos todos, e aqui eu vou chamar um método chamado component_didMount, que ele é executado automaticamente assim que o componente é renderizado em tela. E eu vou transformar ele em assíncrono e esse método aqui vai buscar os todos que a gente já tem na API. A gente vai fazer o seguinte, const response, deixa eu importar o Axios aqui em cima. Const response é igual a await axios.get e a gente vai passar a nossa URL localhost 363/todos. Show de bola, agora eu vou dar um this.setState, que é a maneira que a gente utiliza no React para setar uma informação dentro do state, passando que o todos agora é response.data. Então ele vai sobrescrever o valor dessa variável aqui com o valor que vem lá da nossa API. Vamos testar? A gente precisa agora aqui dentro da nossa UL fazer o seguinte, eu vou colocar um código JavaScript que basicamente vai percorrer a variável todo, retornando cada todo dentro de um li, beleza? Então aqui eu vou colocar o text do todo dentro do li. Outra coisa que eu vou fazer é colocar uma key, uma propriedade key dentro dessa li, que é obrigatória. O primeiro componente do React que vem logo depois de um map, a gente precisa ter a propriedade key, que a gente precisa informar qual que é o valor único dentro desses to-dos aqui, que é o ID, né? Então, a chave ID é a propriedade que é única em cada to-do. Vou salvar aqui agora. Se a gente atualizar aqui a tela, a gente já vai ver que veio fazer café. Se eu vim aqui no Insomnia e cadastrar um novo to-do, como ver o vídeo da Go Week, vou salvar aqui esse to-do. Se eu voltar na minha aplicação e atualizar, já vai vir aqui esse novo to-do. Então, a comunicação entre o React e o Node já está rolando, beleza? O que eu preciso fazer agora é que quando o usuário ative esse formulário, envie esse formulário, ele também cadastre um novo to-do. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso state, eu vou criar uma nova variável chamada newToDoText, que vai armazenar o valor desse input aqui. Então, toda vez que o input for alterado, a gente vai trocar o valor dessa variável com um novo texto. Para isso eu vou fazer o seguinte, onChange, aqui eu recebo o evento, this.setState newToDoText é igual a e.target.value, é basicamente o valor do input que a gente está colocando. E aqui no value desse input eu vou colocar também this.state.newToDoText. Show de bola? E agora aqui no onSubmit do form, ou seja, toda vez que ele realizar o submit do form, eu vou chamar um método dessa classe chamado handleNewToDo. Vou colocar esse handleNewToDo aqui. Ele vai receber novamente o evento, né, de submit do form. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um e.preventDefault, que assim ele vai evitar aquele funcionamento padrão de formulário no HTML, que é redirecionar para outra página e tudo mais. E agora a gente vai fazer mais uma verificação. Se o estado do newToDoText está vazio, ele já também não faz nada, porque daí não tem to-do para adicionar, né? Agora, se passou por essas duas verificações, né, por essa única verificação, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar no método post do Axios a nossa rota de to-dos, certo? Enviando agora o método post e não o get, passando o nosso text
como this.state.new to-do text, beleza? E agora, se tudo der certo, eu vou ter o novo to-do que eu acabei de cadastrar aqui nessa response. Então, eu vou dar um this.setState, to-dos, e aqui no React, como a gente não pode simplesmente jogar esse novo valor aqui para dentro do to-dos, e a gente quer adicionar esse to-do no fim aqui do array de to-dos, no React é muito comum a gente fazer o seguinte, criar um novo array, copiar todas as informações que a gente já tem no estado de to-dos e colocar essa nova informação aqui no final. Vou salvar e a gente vai testar. Vou cadastrar aqui novo to-do, adicionar, já veio aqui para o final. Se eu vier aqui no Insomnia e listar os to-dos, a gente já vai ver que o novo to-do também veio aqui para baixo. Ou seja, ele realmente está sendo salvo no banco de dados. Se eu atualizar a página, ele continua aqui, beleza? Então, basicamente, essa é a parte que a gente vai fazer do React.js e agora a gente vai mover lá para o React Native, para a parte mobile da nossa aplicação. Para isso, eu vou abrir aqui o terminal, vou sair da pasta front-end e vou dar um React Native init, né? O React Native aqui é o CLI do React Native, que a gente pode baixar dando npm install também, e vou dar um nome para o projeto de mobilern. Vou esperar ele terminar aqui e a gente já volta. Show de bola, ele já terminou de executar aqui. O que eu vou fazer é acessar a minha pasta do projeto e eu vou começar dando um npm install lá no Axios, que é aquela biblioteca que a gente está utilizando para fazer as chamadas API. A gente vai poder utilizar essa biblioteca também aqui no mobile. Então, assim que a instalação disso aqui terminar, a gente vai executar daí o código para ver o nosso aplicativo no emulador, beleza? Show de bola, já executou. Agora eu vou rodar o comando React Native Run iOS aqui na pasta do projeto e eu volto assim que esse comando terminar de executar. Show de bola, agora o meu projeto já terminou de executar, eu já estou aqui com o emulador aberto. A única coisa que eu vou fazer é dar um Command D aqui, que é o comando que ele me fala para abrir o menu. Vou abrir o menu e vou habilitar a opção Enable Live Reload. Isso vai fazer com que toda vez que eu altere algum código na minha aplicação, reflita lá no emulador. Vou abrir aqui agora a minha aplicação no Visual Studio Code. Deixa eu jogar aqui novamente um pouquinho para o lado, para a gente conseguir ver o emulador aqui do lado. Show de bola, acho que assim tá tranquilo. O que eu vou fazer agora para a gente ver como que o React e o React Native conseguem, esse conhecimento entre essas duas bibliotecas consegue ser reaproveitado, eu vou vir aqui no app front-end, vou copiar todo o código do arquivo app.js, beleza? Volto aqui no meu React Native, que é o projeto que eu acabei de instalar, vou abrir o arquivo app.js, que também é o arquivo utilizado aqui como página inicial da aplicação. Vou colar ele aqui dentro e agora a gente vai fazer algumas pequenas alterações para a gente ter essa mesma aplicação funcionando no React Native com interface mobile, interface nativa e não interface web, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui os componentes nativos que eu vou estar utilizando. A view, que é como se fosse a nossa div do HTML, o text, que é como se fosse qualquer tipo de texto, o button, né, para botões, e o text input para o nosso input. E vou importar isso do React Native, beleza? Agora eu vou alterar essas coisas aqui dentro do nosso render. Vou trocar a div pela view, deixa eu tirar aqui a class name que eu não vou utilizar. A nossa UL eu também vou trocar por uma view, inclusive eu vou adicionar aqui um CSS nela simples, que é um margin top de 20 pixels, beleza? Vou trocar aqui o nosso button pelo button, vou trocar o nosso input pelo text input, certo? E aqui ao invés de onChange, o text input do React Native ele utiliza onChange text. E ao invés de retornar o evento, ele retorna exatamente já o text que a gente precisa. Então deixa eu trocar isso aqui por text. Show de bola. E aqui no React Native a gente não tem o form. Então eu vou repassar essa parte do onSubmit. Deixa eu tirar aqui o form. Aqui para o nosso button como sendo onPress, ao invés de onSubmit, beleza? Com isso já deve estar praticamente funcionando. Porém, o que eu vou fazer aqui é adicionar um pouquinho de CSS aqui na nossa view, para não ficar colado com as bordas. Então eu vou botar um padding de 40 na nossa view. Beleza? Eu já abro aqui o aplicativo de novo. E aqui no text input eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um estilo, um height de 36 pixels, um border width de 1 e um border color CCC. Simples assim, vou salvar. Deixa eu abrir aqui o aplicativo que eu fechei sem querer. The title prop... sim. Outra coisa que a gente precisa alterar é que aqui no button, esse adicionar, ele não deve ir aqui no meio da tag button. Ela deve se fechar automaticamente. Deixa eu tirar o type. E eu vou colocar esse adicionar dentro de uma propriedade chamada title. Aí sim, vou salvar.
View config not found. Ah, claro, a gente está utilizando LI aqui embaixo. Claro que a gente também não tem LI no React Native, então eu vou trocar isso aqui por text. Salvando agora, finalizamos e agora sim. Vem aqui, vou botar um novo to-do, deixa eu botar aqui como novo to-do mobile. Vou clicar em adicionar, veja que ele já veio aqui para baixo. Se eu vim aqui na minha aplicação web, já veio aqui também. Se eu vim aqui no meu Insomnia na API, também já veio aqui o novo to-do mobile. Se eu vim aqui na web, vou botar mais um to-do aqui, outro to-do. Aí sim, vim aqui no meu mobile e atualizar, também o outro to-do já está aqui. Então, basicamente, a gente construiu uma aplicação inteira de lista de to-dos utilizando banco de dados em Mongo com Node, React e React Native em menos de 20 minutos. Isso é muito legal porque a gente conseguiu reaproveitar grande parte do código, praticamente 90% do código, entre o React e React Native. Lembrando que o React Native está renderizando interface realmente nativa aqui na tela. Isso aqui não é WebView como temos lá no Ionic ou opções híbridas, beleza? Então, isso aqui não é HTML, isso aqui não é CSS, isso aqui é realmente interface nativa, garantindo muita performance pra gente. Eu imagino que agora já esteja mais claro para você o quanto é simples começar com essa stack e por que essas ferramentas fazem tanto sentido juntas. Mas é claro que não é possível ensinar todos os recursos de cada uma delas em apenas uma semana, muito menos em um vídeo. Então, para dar sequência no que a gente começou aqui, amanhã eu vou dar uma aula ao vivo para você ir mais a fundo e entender o poder dessa stack na prática, com recursos um pouco mais avançados. Para quem já acompanha a comunidade há mais tempo, sabe que esse é o famoso Code Quinta, nossa live de quinta-feira. E se você deseja realmente dominar essa stack e todas as ferramentas essenciais para se tornar um profissional nessas tecnologias, incluindo assuntos como Redux, Redux Saga, testes automatizados com Jest, Mocha, Chai, entrega contínua, autenticação e segurança, real-time, arquitetura, padrões de código, tudo isso através das melhores práticas. Se liga que na próxima semana nós iremos abrir as inscrições para as novas turmas dos nossos bootcamps online, onde você poderá aprender do zero ao profissional cada uma dessas tecnologias e finalmente dominar o desenvolvimento front-end, back-end e mobile com as ferramentas mais modernas do mercado, Node, React e React Native. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais desses bootcamps e como você pode aprender essa stack de forma eficiente e no menor tempo possível. Mas antes disso, eu preciso que você deixe o seu comentário aqui embaixo na página, dizendo se você ainda tem alguma dúvida sobre essas ferramentas, alguma dúvida sobre o que eu falei aqui nesses vídeos da GoWiki, que eu vou fazer o possível para responder cada uma delas. Lembrando que o caminho mais rápido para evoluir como programador é se conectando com outros devs. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entra lá, tem o link aqui embaixo, para a gente se conhecer melhor. Esse foi o segundo vídeo da GoWiki, não esquece de deixar o seu comentário aí, entrar na comunidade e a gente tem um encontro marcado amanhã, 11 horas, ao vivo, no YouTube da Rocket City. Grande abraço!